Otaviano, nome completo? José Otaviano de Oliveira Lage. A idade? 84. Ocupação? Aposentado, né? Ou falta de ocupação, não sei. É. Esse é um projeto do sindicato, para resgatar a história do jornalista mineiro, porque a ideia surgiu de uma pessoa, que foi Arnaldo Viana, falou assim, a gente conta a história de todo mundo, mas ninguém conta a nossa. Você tem uma ligação muito forte com o sindicato, né? Tem. Você foi diretor? Fui diretor, mais de uma vez, e muito suporte naquela época das confusões das bombas, né, na administração de Paulo Lotti, e depois o Dídimo também enfrentou bem o negócio. Mas eu tenho uma ligação muito forte com o sindicato. Como é que foi que começou, que você se tornou jornalista, virou jornalista? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Foi meio por acaso e meio por necessidade. O Vitor Hugo de Almeida, que é um jornalista que vocês deveriam entrevistar também, o Vitor Hugo era correspondente eu vou lembrar o nome da revista, nem existe mais. Ele era correspondente dela aqui e eu conversava muito com ele. Um dia ele virou para mim e disse assim, eu queria que você escrevesse uma matéria para nós. Já que você está indo a Ouro Preto e Mariana, faz uma matéria para nós sobre aquele problema do seminário lá. O bispo queria fechar o seminário e o pessoal do seminário, de forma alguma, não vai fechar o seminário. Eu fiz o texto para ele, mas preocupação nenhuma só a informação era correta, mas o texto, pô, eu nunca tinha escrito para nada de jornal, entreguei para ele o texto e falou, cara, o seu texto está bom, por que você não começa a trabalhar? Eu falei, vai começa a trabalhar onde, né? Aí eu trabalhei numa revista chamada Comércio e Indústria, que era um picareta famosíssimo, e fiz uma matéria sobre cerveja. Ele não me pagou a matéria e ficou com ela guardada. Mas aí ele conversou com o cervejeiro. Lembra que tinha cerveja Ouro Preto, Ouro Branco, Ouro Fino? Com o cervejeiro, ele falou, mas como é que você vai escrever isso? Ele falou, não, eu tenho um texto aqui, mostrou para o cara o texto. O cara leu o texto, falou, você vai publicar, mas você vai pôr o nome desse moço aqui que escreveu. Isso aqui tá bom. A única coisa que eu vou pedir para você tirar é que ele fala assim, quando a blusa da loura gelada, costuma dar dor de cabeça, a nossa não dá não. Então você corta, o cara foi e cortou. Quer dizer, a cerveja sem ressaca não existe, mas... Né? Aí foi a primeira que saiu, assim, para a circulação local. A partir daí eu fui, como diria o Laci, né? Fui fono, até hoje. Né? Isso foi em que ano? 60... Pouco depois que eu saí da cadeia, 65 para 66, por aí, começou aí. Tá, eu ia entrar nisso depois, mas já que você entrou no assunto, eu vou... Essa história de você ser preso, como é que foi isso? Que foi em função de quê? Perseguição? Vou contar uma história para vocês. Não vou falar o nome da pessoa, não, mas eu militei no Partido Comunista Brasileiro, que era uma organização clandestina, né? E tivemos um problema na base dos estudantes secundaristas, porque estava dando um racha. A ala vermelha, isso antes do golpe. A ala vermelha queria sair. Aí o secretário estadual falou com o encarregado da nossa base, você podia anotar o nome do pessoal, do que vai sair, do que vai ficar, tal coisa. O cara fez uma... burocrata stalinista, ele fez uma ata. E entregou a ata para o cara com o nome de todo mundo. Aí o cara recebeu a ata, leu e jogou para cima do guarda-roupa, em vez de
jogou para cima do guarda-roupa. Quando veio a repressão, tal e coisa, foram lá na casa dele, ele era o secretário estadual do partido, e naquela busca, aquele negócio todo, acharam a ata. Aí foram pegando todo mundo, né? Todo mundo. Inclusive o seu amigo aqui, que eu era o preso mais novo lá do DOPS, então não me puseram na cela, me puseram na tal de sala livre. Sala livre, a prisão era em frente onde ficava o carcereiro, você não podia sair de lá para nada, mas chamava de sala livre, porque a porta ficava aberta. Então foi por causa de militância. Quantos anos você tinha? Em 64, 23. E como é que foi isso para a família? Não tinha 23 não, tinha 22. Tinha 22. Como foi isso para a família? Foi um baque, né? Agora, meu pai era maçom. E como eu fui preso na loja que ele tinha lá na rua São Paulo, e o cara que me prendeu, Nelson Galvão Sarmento, esperou meu pai chegar para avisar para ele que eu estava sendo preso, né? Ele falou, não, vamos levar seu filho que o general quer conversar com ele. Que ele falou com meu pai. Que general conversar comigo? Nem sargento conversava comigo, pô. Imagina general, né? Mas aí meu pai, para onde que ele vai? Não, ele vai, nós vamos passar lá no 12, depois eu vou levar ele para o DOPS. Meu pai era maçom, então ele começou. O que amenizou muito a parte de violência física. Entendeu? Isso amenizou muito. A maçonaria é muito forte. Eu tenho respeito, não sou maçom, mas eu tenho muito respeito pela ordem. E fiquei lá um tempo, lá no DOPS, depois fui para... Inauguramos um presídio novo, depois chamava Jovem Adulto, na entrada de Neves, o presídio novo. Naquela época, a gente preso lá, a gente fazia um jornal de manhã, a Rádio Liberdade, um jornal que a gente criava as notícias, eu e o Emílio Sávio. Emílio Sávio na galeria de cima ou na galeria de baixo. Ele era Emílio Sávio de Proença Sigur, eu era o Otaviano de Penaboto. Penaboto era da Marinha, o maior golpista que tinha de todos, tal e coisa. O Dom Geraldo Proença Sigur, aquele bispo lá de Diamantina, né? Que, até FP mesmo, aquele negócio todo. E a gente fazia um jornal lá. Rádio Liberdade, era muito bom o negócio. Bom nada, mas era o que a gente podia fazer, né? E eu achava engraçado, porque não tinha o nome ainda, esse presídio que a gente estava, não tinha o nome, mas o pessoal da Polícia Militar usava um capacete com PM, caixa alta, enorme. Aí eu perguntei para um cara lá, mas como é que chama esse presídio? Ele ainda não tem nome, não. Eu li e falei, eu acho que ela chama Pensão do Magalhães. Magalhães Pinto era o governador. Porque, olha aí, todo mundo está com PM lá, não é Pensão do Magalhães, não. Você tentar, mais ou menos, amenizar a situação de ser preso, né? Você não sabia exatamente o que podia acontecer. Teve tortura? Eu só tomei uns tapas, né? Porque eu falei com você, a ordem ajudou a me proteger. Também eu não tinha importância nenhuma, não. Meu nome estava na lista, né? Então eu fui porque o nome estava lá na lista. E eu já tinha idade para ser preso. A maior parte não tinha nem idade para ser preso. Tinham mais jornalistas? Que eu tive preso com jornalista foi só com o Vitor Hugo de Almeida, né? Grande figura. Uhum. Foi o cara que me introduziu na... E quando você saiu da prisão, você foi direto para o jornal? Não. Eu trabalhei... O Vitor me chamou, eu trabalhei com ele no CDL, assessoria de imprensa do CDL, e de lá é que eu consegui fazer um teste lá na Rádio Itatiaia. E da Rádio Itatiaia eu consegui... Tinha a TV Excelsior aqui, que hoje é a Bandeirantes não, é Vila Rica. Vila Rica hoje é Bandeirantes, né? Mas era da Rede Excelsior.
Então, eu comecei a trabalhar lá. O primeiro trabalho meu foi na Excelsior, Itatiaia, Excelsior, depois jornalismo impresso. Eu passei pelos 3. E mais tarde passei pelos 4, que eu fui para Isto É também, então vivenciei os 4 tipos, e né, de o seu veículo. primeiro jornal, grande jornal, foi qual? Foi o Estadão? Foi Estadão. O primeiro grande jornal foi Estadão. A função era repórter? Repórter. Repórter. E eu consegui manter uma média de uma matéria assinada por mês. Era muito na época, né? É demais da conta. Na sucursal, você tem uma matéria assinada por mês. Tentei de várias vezes sair de lá e ir para São Paulo, tal coisa. Não, você vai ficar aí. Tá bom aí, você fica aí. Não me levavam, não. Aí depois eu veio o convite. Bom, mas antes disso eu trabalhei na Globo, né? Eu estava na Globo naquela transição de TV Belo Horizonte para TV Globo. Eu estava lá. Aí, a demissão total. Dentro do departamento de jornalismo, ficou um cinegrafista, um laboratorista, um repórter e eu que estava chegando. Eu foca. Mas o repórter, ele tinha outro negócio para fazer, o cinegrafista, ele filmava para a TV Belo Horizonte e filmava para a TV Itacolomi, horários distintos. O laboratorista, o montador e eu. Aí, já que não tem tudo, tu fica aí, você vai ser o chefe do negócio aqui. Eu falei, caramba, eu estou aprendendo aqui. Não, mas você vai ser o chefe, vai conversando aí. Aí me deram contato lá no Rio, eu conversava com o pessoal do Rio, não tinha jornal em rede ainda não, Jornal Nacional eu participei de número 0 dele, do Hoje eu participei de número 0, Jornal da Globo eu participei de número 0. Aí quando veio o Jornal Nacional, 48 horas depois, a primeira matéria de Minas já estava no Jornal Nacional em rede. A gente já tinha formado um núcleozinho de equipe, bem pequenininho. Sobre o quê? Essa primeira matéria, parece até piada, mas foi o Banco Central era na rua Tupinambás, esquina de Rio de Janeiro. Era ali o Banco Central. E os caras trazer moeda, dinheiro trocado para cá e levar a nota velha para ser queimada não sei aonde, deram um problema de trânsito que engarrafou aquele negócio todo ali. Aí nós filmamos. O negócio, eu lembro que a abertura da matéria eu fiz assim, para resolver um problema de troco, o Banco Central criou um problema de trânsito no centro de Belo Horizonte. Eu lembro bem desse negócio. Aí foi a primeira matéria que entrou, uma matéria bem-humorada. Aí os caras, que bom, pô, quebrou, não sei o que, tal coisa. Aí eles começaram a querer só matéria. Eu falei, peraí, aqui não tem humorista não, porque foi um fato que aconteceu, não é todo dia que vai acontecer. Não. Aí nós continuamos. Mas a primeira reportagem, a cores, foi sobre o Festival de Inverno de Ouro Preto, nós que fizemos. E quando o Jornal Nacional colocou a matéria original a cores. A cores. Mas quase ninguém tinha TV a cor aqui para assistir o negócio. Então, você assistia no monitor lá da televisão, e alguns, pouquíssimos, né, viram o negócio. A primeira reportagem a cores, nós que fizemos, foi em Belo Horizonte. Depois você sai da Globo, vai para Folha de São Paulo. Estadão. Foi Estadão. Estadão. Estadão, fiquei lá 7 anos. Depois você vai para Folha. Depois eu fui para a Folha. Quanto tempo? A Folha eu fiquei 8 anos lá. 8 anos. A Folha era muito engraçada, a Folha aqui, porque a sucursal era no bairro de Santa Teresa. Completamente longe do centro. Aí, quando o Santayana saiu, foi para a Espanha, eles puseram o Tarcísio Henriques para chefiar a redação, o Tarcísio brigou com alguém lá em São Paulo, saiu, e eu fiquei. Aí, de novo, aquele negócio do acaso, né? Não tem ninguém, fica você aí. Eu passei a chefiar a sucursal. Chefiei a sucursal praticamente 8 anos.
Eu lembro da luta que foi para convencer o pessoal para abrir espaço para a cobertura das diretas, que a imprensa, de uma forma geral, ignorou a campanha pelas diretas já. Imprensa, televisão, todo mundo, ninguém queria. Aí a conversa com o Frias foi o seguinte, é uma chance que você tem de você melhorar um pouco a imagem do jornal. Todo mundo sabe que a Folha cedia carros da reportagem para o pessoal do DOI-CODE lá em São Paulo, para fazer campana, usava o carro para prender o pessoal. O pessoal baixava a guarda, jornal, reportagem, e os caras estavam lá dentro, era DOI-CODE. Né? Até tem um documentário muito bom que o ICL fez sobre isso, sobre a Folha, 3 episódios, vale a pena assistir. Aí tá, ele concordou. Então a Folha entrou sozinha. Ricardo Cocho fazia as matérias nacionais, eu cobria a parte de Minas, e Minas dava muita matéria porque o epicentro era aqui, Tancredo, né? E depois Hélio Garcia, aquele negócio, o epicentro era aqui. Então foi muito tempo lá. Depois de lá eu tive uma experiência no Diário do Comércio. Nós trabalhamos junto lá, né? Uhum. No Diário do Comércio, uma experiência, né? Era completamente o oposto dos outros lugares que eu tinha trabalhado, é exatamente o contrário. E eu consegui que o jornal começasse a assinar matéria, boas matérias que os repórteres fizessem, o jornal começasse a assinar, eles não assinavam. A filosofia é, não, vou assinar não, porque a concorrência vai ver que tem repórter bom, eles vêm cá e tiram um repórter bom. Aí eu falei, é só você pagar melhor, que não tira. Mas depois disso, eu fiz uma assessoria para a Caixa de Assistência dos Advogados, durante uns 2, 3 anos. Aí o Jesus Lima, do PT, ganhou a eleição lá em Betim. Ele queria fazer uma campanha contra a Lei Robin Hood, a lei do Estado. Tirava 30% do ICMS de Betim para distribuir para outras cidades. É um baque. A arrecadação de Betim era monstruosa, mas tirar 30% era dinheiro para caramba. Aí o cara da agência que atendeu a campanha do GES falou com ele, olha, você vai ter que fazer o seguinte, vai ter que pegar um jornalista que tenha trânsito na mídia nacional, que isso não é matéria para sair só no jornal local. Aí me indicou, aí eu fui. E eu ia ficar lá até setembro. Aí eu coloquei na rede nacional a situação dessa lei Robin Hood, o efeito dela em cima da educação, principalmente da educação, da saúde lá em Betim. E o GES dava entrevista para Jornal Nacional, eu conseguia abrir espaço para o GES. E eu queria sair, no meio do ano eu queria sair. Eu falei, você já deu recado, pronto, acabou, você já fez sua imagem. Aí eles deram os tiros no cara, pô. Tentaram matar o GES. Aí eu falei, pô, como é que eu saio? Aí o cara virou, você não sai agora não, que se você sair agora, eles vão achar que eu sei que mandou dar os tiros nele. Aí eu fiquei até março do ano seguinte. Já era para ter saído. Quando eu saí de lá, eu continuava na Caixa de Assistência do Advogado, trabalhando. Toda quarta-feira eu ficava na Caixa. Eu fui contratado, mas com essa condição de não deixar a Caixa. E aí voltei para a Caixa, aí depois veio campanha eleitoral, Itamar, aí Itamar me chamou, Itamar queria Quando ele foi candidato à presidência da República, ele me chamou para fazer assessoria para ele. Eu falei com ele, eu só vou se a sua candidatura sair de baixo para cima. Se tiver alguns sindicatos que lancem sua candidatura, alguma coisa assim. Entendeu? Porque fora disso você vai ser só mais um. Aí
não sei quem vai lá na Assembleia e fala, não, porque a gente está pensando no Itamar Franco, o Pica-Pau estava lá, Geraldo Elise, Estado de Minas manchetou, né? Itamar Franco, candidato, pré-candidato ao governo de Minas. Eu falei, eu não vou mais, não vou mais não. Nessas condições eu não vou. Aí quando ele foi candidato ao governo de Minas, ele falou, agora você vai? Eu falei, agora eu vou, ué. Eu não estava em jornal nenhum mesmo, né? Aí continuei com ele. Aí nessa época eu já estava mesmo fora de veículos, sabe? Eu publicava em alguns jornais, mas ghostwriter. Vários políticos aí, inclusive do próprio Itamar, né? Aí publicava página 2 da Folha, página 3 da Folha, publicava muito matéria deles. O Estado de Minas, né, a Opinião, publiquei muita coisa lá com nomes de terceiros, página de opinião. Esse negócio, a vida é assim. E a revista? A experiência da Isto É foi interessantíssima, porque o problema que aconteceu lá no Diário do Comércio foi o seguinte, teve um dia, o pessoal queria fazer greve por causa de aumento de salário. E eu estava sentado lá na minha mesa ouvindo os caras. Fala daqui, fala dali. Não aguentei. Eu falei, gente, vocês vão me perdoar, mas vocês não têm competência nem para fazer uma pauta de reivindicação? Vocês vão fazer greve para quê? O que é que vocês estão querendo? Perguntei. Eles falaram, então eu fui listando para eles o negócio, sabe? Falei, vocês têm que fazer mais ou menos isso. Vivência, né? Você acredita que 2 caras me deluraram lá para a direção? Aí o cara me chamou lá e falou, mas você esperava mais lealdade? Eu falei, você não sabe o que é lealdade, então você não fala em lealdade comigo não, que eu sou leal primeiro a mim mesmo, às minhas convicções, depois à minha família, depois aos meus companheiros, colegas, depois para você, que aluga e remunera mal a minha mão de obra. Então, você é 4º lugar em termos de lealdade. Não falei lealdade não, porque você não sabe o que é isso. Porque você não tem lealdade com ninguém. Aí veio o convite, cara. Isto É vai abrir, Isto É Minas. Você não quer ir para lá, não? Eu falei, vai, depende, né? Vamos ver quanto, né? Aí mandaram a passagem, eu fui a São Paulo, conversei com o Mino Carta, com o Domingos Alzugaray, e fechamos o negócio. A Isto É Minas. Que multiplicava por sei lá quantas vezes o que eu ganhava no Diário do Comércio, multiplicava assim, ó. Negócio de louco. O pessoal que fazia a frila demorava 40 dias para pagar o frila. Mas como você tinha o frila sistemático, depois de 40 dias, você estava sempre em dia, né? Até depois que eles fecharam a sucursal, ainda tinha gente recebendo de frila que já tinha sido publicado. O Alessio Cunha, que é um grande jornalista, foi meu foca. Na área de cultura, ele era genial. Gênio, gênio, gênio. O Alessio, uma vez, ele falou comigo, tá vendo, com os freelas que eu fazia para Isto É, eu consegui dar entrada no apartamento que eu tenho. A Isto É pagava muito bem. Muito bem. Foi o maior salário que eu recebi. Foi na Isto É. A Globo pagava bem, Estadão me pagava bem, a Isto É pagava muito bem em comparação com esses outros todos. Fato raro, né? Mas é que o paulista é meio engraçado. O paulista virava para você e disse assim, não sei o que, vamos fazer isso assim, porque nós vamos ganhar dinheiro. Então, tinha o processo da mais-valia? Tinha. Mas era mais ameno, porque ele te remunerava melhor. Eu sabia também que te remunerando melhor, você ia morrer por causa do que trabalha ali. E a gente morria mesmo, né? Quem já viveu esse negócio aí sabe como é que é. Tá bom? Nessas épocas todas, qual a diferença de uma época para outra? Qual a grande dificuldade, qual a época de maior dificuldade para trabalhar que você teve? Foi a época da censura. Foi a época da censura. Censura
dentro da redação, na Folha, na Globo, o censor ficava... Ele pôs uma cadeira ao lado da mesa que eu ocupava, ele dividia o espaço comigo. Eu falei com ele, cara, você vai acabar fazendo eu ser demitido, porque você... Não, eu só estou aqui para controlar os serviços seus. Eu falei, cara, mas isso aqui é Globo, você não tem que controlar nada não, o Rio controla só. Precisa ser controlado. Mas estava lá. E depois, quando eu fui para o Estadão, chegava só o recado para a matriz avisava para a gente, não pode falar nada disso não, mas já que eles falaram que tem isso aí, vocês podiam fazer um relatório. É bom que eles davam as pautas para a gente. Entendeu? Foi o pedaço da censura, que às vezes você precisava dar um recado, você tinha que dar um recado, pelas ramificações todas que a gente tinha, e como é que você ia driblar o troço? Até a gente descobrir que o censor, ele lia o primeiro parágrafo, o segundo ele lia mais ou menos, ele lia o último, o meio ele deixava. Então, no meio, às vezes, o anti-lead, né? O lead mesmo, você põe no terceiro, no quarto parágrafo. Era a informação que você queria dar, que era a básica. Mas para ela poder sair... Vocês têm uma ideia aqui, na reportagem que o Estadão fez sobre... O Estadão, não, o Jornal da Tarde fez sobre a Transamazônica, na terceira parte, foi uma série, cinco partes. Na terceira parte, no meio dela, o pessoal falou que andando não sei o quê, nós vimos caminhões queimados, tal e coisa, aí fomos saber o que era. Tinha guerrilheiro lutando contra o regime, e aqueles caminhões queimados eram caminhões que os guerrilheiros usavam para se locomover, que o exército estava lá para reprimir, não sei, estava lá, no meio da matéria. A primeira informação sobre a guerrilha no Araguaia saiu nessa matéria do Jornal da Tarde. E o censor não viu, passou batido. Entendeu? A gente conseguia fazer isso. E um outro negócio também, isso aqui, na época que eu lecionei, na PUC, não era PUC ainda, era só a Universidade Católica, na Faculdade de Comunicação, é bom que eu estou matando saudade, que eu vi o prédio ali. Eu sei explicar para os meninos o seguinte: o país é capitalista, a opção é capitalista, o golpe militar veio para garantir isso, que é pior, para mostrar a face mais dura do capitalismo, e o que vocês vão poder fazer é mostrar a contradição do capitalismo. Se você escrever contra o modo de produção capitalista, não vai ser publicado. Se publicar, o editor e o repórter vão ser demitidos. E é essa a realidade. Essa que é a realidade. Então, o que você pode fazer é mostrar a contradição. E o capitalismo é cheio delas. Agora, então, está fantástico, né? É uma festa. É uma festa. Se a gente tivesse menos o jornalismo declaratório, que é uma praga que veio por causa da censura na imprensa, aspas, né? Fulano disse, argumentou, não sei o quê, não sei o quê. Aquela participação do jornalista como cronômetro da história, a percepção que ele está tendo daquilo que está acontecendo, foi deixando de existir. Jornalismo declaratório, só aspas, 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 e você não via a participação do jornalista. E hoje a gente faz um jornalismo muito ruim, né? De uma forma geral, o jornalismo está muito ruim. Essa autocensura que existia das empresas, você acha que ela existe até hoje? Com certeza. A empresa, ela tem interesses. Ela tem interesses. Falar, a notícia não custa nada, mas fazer o jornal fica muito caro. Os interesses mantêm aquele jornal, que é uma forma de pressão que o empresário tem em cima dos segmentos econômicos, e, ao mesmo tempo, é onde ele busca. Você tem ideia, por exemplo, essa empresa que quer viver só de jornal, não dá certo por isso. O Estadão atuava muito na área de café, em São Paulo, e tinha aras. A Folha era a granja, exportava frango. O Frias tinha uma granja, tem uma granja, exporta frango para todo lado.
Às vezes, o encarregado da publicidade da sucursal aqui tinha que viajar para Uberlândia, porque ia ter um leilão de milho lá, ele tinha que ir participar do leilão para comprar milho para a granja do Frias, para o Frias poder exportar frango com preço melhor. Aqueles negócios assim, né? É um negócio de louco isso. O Alzugaray tinha aras e tinha cavalo de corrida, inclusive na Argentina. Ele era originário da Argentina, mas ele era basco, do País Basco. Nasceu no País Basco, na Espanha. Ele falava Espanha, não, País Basco. Espanhol são os outros, eu sou basco. Então, eles têm outros interesses, O cara, ele viver só do jornal, é porque ele é muito sonhador. Vou dar um exemplo disso. Você tinha um jornal fantástico aqui, que apoiou o golpe de 64, mas quando começou a ver alguns absurdos que eles estavam fazendo, inclusive com a cassação do JK, do AI2, Ato Institucional número 2, ele foi para a oposição. E era um jornal brilhante na oposição. Uma das causas da censura presencial foi o Correio da Manhã. E como é que eles sufocaram o Correio da Manhã? Financeiramente. Nenhum órgão público podia anunciar. E as empresas mais chegadas aos golpistas também não anunciavam no jornal. Aí o jornal morreu de inanição. A dona Niomar, ela narrou o negócio. Tem 10 anos que nós estamos morrendo. E estamos morrendo por isso, como se fosse uma anemia, sabe? Uma anemia crescente, avassaladora e tal. Eles sabiam. O capitalismo não é burro. Ele costuma ser cruel. Ele não é burro. Ele sabe como é que ele faz para te sufocar. E sufoca. E as empresas sabem disso. E elas têm um compromisso. 2 minutinhos aqui para uma derivação. A imprensa, ela tem um papel ideológico. É óbvio que ela tem. E nos países capitalistas, a função da imprensa é reproduzir o modo de produção capitalista, tirando dele todos os defeitos que ele tem. Então, você não pode falar mal do modo de produção capitalista, você vai ser demitido, sua matéria não vai sair, tal e coisa. Então, você como repórter, o que você pode fazer? Ué, lá dentro, está discutindo o capitalismo, o negócio é aprimorar o capitalismo, então você mostra as contradições do capitalismo. Eles mesmos dão entrevista para você, mostrando essas contradições. Tá certo? É isso que você podia fazer dentro da redação. E pode fazer até hoje. Só que os caras hoje, não sei, mas as empresas, se você mexe no interesse dela, é rua. É rua. Como que você vê a mudança? Você começou lá atrás no rádio, passou pela TV, jornal, papel, e hoje a internet. Como você, existe uma grande perda ou existe um ganho? Parece saudosismo, mas o jornal impresso é um negócio mais gostoso, né? É que a gente falava que o jornal suja a alma e as mãos. Você passando a página assim, aquela tinta não estava muito bem seca, tinta de má qualidade, você sujava a mão. Então sujava a alma, a roupa e a mão, o jornal. Mas era bom. Você compulsar o jornal, se olhar, você podia voltar para ler. Lembrava, eu era danado para recortar coisa, guardava. Quando fala assim em termos de informação, perdeu a qualidade? Perdeu. Perdeu a qualidade da informação porque você perdeu principalmente a qualidade do texto. Você fazia exercício de dialética nos textos. Quem foi aluno meu aqui lembra disso, que eu insistia muito agora. Não, você tem que ser dialética, é tese, antítese, síntese, e a síntese não é o fim. Ela é o início de um outro processo dialético. Então, você vai escrever, você tem que prestar atenção nisso aqui, ó. Você vai obrigando o leitor a te acompanhar.
Porque você vai abrindo espaço para ele raciocinar, para ele tirar a conclusão dele. Hoje você não vê esse tipo de negócio mais não. Depois que o USA Today, esse jornal que é tudo, o leadzinho, não, pílulas, 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 acabou, poxa. Não é você fazer aquela página imensa. Não, você, conforme a matéria, você tinha que trabalhar com um site, com um box, trabalhar com isso. O diagramador tinha que funcionar no negócio por isso. Você não vê isso mais, essa riqueza do jornal impresso. Você não está vendo isso mais. Não está vendo isso mais, não. Então, o que acontece com você? O pessoal está... Agora o pessoal está falando da Folha de São Paulo aí. Eu lecionava aqui, na PUC, e um dia um estudante virou para mim e disse assim, como é que você está? Você está feliz trabalhando num jornal de esquerda? Eu falei, cara, a Folha nunca foi de esquerda, nunca será de esquerda. Porque ela abre espaço para as diretas já, não quer dizer que ela seja um jornal de esquerda, não. É uma questão de sobrevivência do jornal. Fez isso para sobreviver. Só que ela continuou com um corpinho de 64, né? Teve uma recaída violenta agora. Então, você vê, ela continua a mesma coisa. E o cara, menino aqui, o aluno, tá bom, você está trabalhando no jornal de esquerda? Que jornal de esquerda, cara? A função do jornal é isso. Por que você acha que no regime ditatorial de esquerda, no socialismo, você tem um jornal só? Na União Soviética era o Pravda. Em Cuba é o Grama. Lá na China eu esqueci o nome do jornal, mas é um jornal só. Porque a função dele, no regime socialista, é de agitação e propaganda. É propaganda do regime e agitação para você mobilizar o pessoal para alguma coisa que eles querem fazer. Entendeu? E no capitalismo não, é você reproduzir um modo de produção sem pecado. O capitalismo não tem pecado. É uma coisa pura. Então, você tem que reproduzir isso, aprofundar isso. Só você olhar o agro aí, como é que ele funciona, que você vê. Tá certo? E o que a imprensa faz? Todo mundo, né? Não sei se vocês já leram uma história de quadrinho que falava do Tarzan. O pessoal chamava o Tarzan de Buana, né? Buana, né? Aquele negócio. É mais ou menos isso. Então, ele é ideológico, ele tem uma função ideológica. Se você não sabe disso, você é inocente útil. Agora, se você sabe, você vai aproveitar a brecha que você tiver para mostrar a contradição daquele negócio. Isso exige cultura, sabe? Você tem que ler muito. Tem que ler muito. E o pessoal hoje é meio preguiçoso. E com a internet, então, o pessoal ficou mais preguiçoso ainda, né? Está tudo pronto aqui. Agora inventaram um tal de um copiloto aí. Eu faço o resumo para você. Para quê? Quem é que faz o algoritmo para aquela inteligência artificial fazer aquele tipo de resumo? O que é que ele quer que saia ali? O que interessa. A quem? Ao dono do modo de produção. E como é que era o Otaviano professor? Olha, teve uma reunião lá no sindicato, lançamento de um livro, Palavra Mineral. Eu encontrei com um monte de ex-aluno. E é um negócio muito gostoso. Principalmente quando você ouve o aluno virar para você e fala assim, você sabe que eu aprendi a fazer lead com você? O lead é a abertura da matéria, para quem não sabe, né? O lead. Que antes eles faziam uma alquimia para explicar o que era o lead, o que, quem, como, quando, onde, o lead, o sublead, o não sei o que, tal coisa. Você ficava uns 40 minutos pensando naquela teoria toda ali. Eu falei, não, gente, não tem nada disso não. Você vai dizendo isso no decorrer da matéria. O importante é você já prender o leitor a partir da primeira linha que você escreveu. A primeira linha tem que ter uma informação básica, que você vai capturar o leitor. O que interessa é você capturar a atenção do leitor. Você capturou um bom lead, pronto, você vai. Ele te acompanha, ele vai ler sua matéria.
Ele vai ler sua matéria. Hoje você não tem nem espaço para fazer essas coisas, né? O Ivan está me entrevistando aqui, está derivando muito para conto. A gente está brigando com ele está precisando publicar. Né? Eu estou invertendo a ordem do negócio aqui, mas eu sou subversivo. O que é que ele está fazendo por quê? Porque ali ele está tendo um espaço para poder executar o negócio. Dentro da redação, você tem que cumprir normas, e são normas não escritas. Você é condicionado para isso, a gente é condicionado para isso. É isso que está acontecendo. Então, eu acho que a imprensa... Você tem Estadão, continua um jornal conservador, nunca deixou de ser, nunca fingiu que fosse outra coisa. E, por paradoxal que pareça, o jornal que eu mais respeito é o Estadão, que ele nunca tentou ser alguma coisa que não fosse o conservadorismo dele. Ele chega a ser reacionário muitas vezes, do que esse camaleonismo da Folha, que é puro oportunismo. Entendeu? Aí o Globo, você fala o Globo não é um jornal que impacta. A mim nunca impactou. O Rio que impactava era o Correio da Manhã, depois o Jornal do Brasil. O Globo hoje vende pra caramba, vende? Eu não sei como é que está a tiragem dos jornais hoje, não. E o pessoal está assinando via internet, que é bem mais barato, né? Se assinar pela internet é bem mais barato. E muda o seu hábito de leitura. Aí o texto... o texto tem que ser mais enxuto por causa do espaço, que não sei o quê, parará. Você vai manietando o repórter, Que o bom mesmo é ser repórter, caramba. O bom mesmo é ser repórter, você ir para a rua, você sentir o calor, você está lá no palco do acontecimento. É um negócio, lá na Globo eu brigava muito com o pessoal quando eu estava lá, porque televisão não tem que mexer com credibilidade, televisão tem que ser testemunhal. Até um acidente, não sei o que, você tem que estar lá e mostrar a imagem. Claro que conforme o horário que o jornal for, você ameniza um pouco na montagem, para não mostrar a imagem mais violenta. Às vezes o cara está jantando na hora do Jornal Nacional, para você não mostrar aquela imagem mais violenta, você ameniza um pouco, mas no jornal mais tarde, aí você mostra. Você tem que mostrar, ela é testemunhal. A testemunhalidade hoje, ela não tem isso. Hoje é cheio de professor, né? São os analistas, os especialistas. Você vê 2 horas de televisão sem um repórter mostrando um lance do que acontece na rua, não. Quando ele está na rua dizendo o que ele acha que ele tem que dizer, que é o que você precisa ouvir. O fato em si, você não tem. O pessoal não consegue transmitir um desfile de escola de samba no Rio. Escola de samba, para quem já foi lá e já assistiu e já viu, tem começo, meio e fim. Começo, meio e fim. É uma história. É uma história. O tema da escola de samba é uma história que ela vai contar. Então tem começo, meio e fim. A televisão não consegue, ela fica procurando um famosinho ali, um famosinho acolá, tal coisa, você perde a sequência. Então um troço esquisito aquilo. Isso é... E fala que isso é jornalismo. Não é. Não é. Jornalismo você tem que trazer para o cara antecedentes, consequentes, deixando espaço para a pessoa que está recebendo a informação, ela tirar a conclusão dela. Emitir a própria opinião. Você não tem que fazer a opinião de ninguém. Senão você vira um autoritário. A importância do jornalista ao longo do tempo, ela é a mesma hoje de quando começou a imprensa? Tipo, eu gosto muito de uma frase que é: o jornalista é o testemunho da história. Eu chamo ele de cronômetro, né? Porque é a história segundo por segundo. Ele conta a história segundo por segundo. Ele precisa ter noção que essa é a função dele. Essa é a função dele. E aí você agrega responsabilidade. Que negócio, distanciamento crítico, não sei o que, tal coisa, jornalismo isento. Não tem. Uma coisa quimicamente pura é alguma substância que você tem. Não é isso? O ser humano não tem jeito.
Você tem o seu viés. Você tem sua maneira de pensar. Você tem seu conhecimento, você tem sua militância. Não é? Você não pode virar um panfletário, a não ser que você trabalhe num jornal panfletário. E nós tivemos vários aí. Alguns até com trabalho eficientíssimo de resistência à ditadura. Vários. O mais notório de todos é o Pasquim, né? Um jornalista, ele influencia a vida no Brasil, por exemplo, das pessoas, que hoje existe a perseguição ao jornalista, né? Tem. Mas a perseguição ao jornalista porque o cara ele não briga com o dono da empresa. Ele não briga, porque ele sabe que o dono da empresa está fazendo exatamente o que ele quer, o que o poderoso quer. Então, o que ele faz? Eu vou tirar o jornalista que incomoda, o jornalista que pergunta. Faz pergunta que o cara não quer, não queria que fosse feita para ele. Você não viu um ex-presidente aí falando com o repórter, cala a boca? Onde é que você se viu falar isso? O cara pergunta, você responde se você quiser. Mas você vai agredir o cara, tentar impedir o cara de fazer pergunta, porque não existe pergunta idiota. Existe resposta idiota. A pergunta, por mais simplória que seja, quem está fazendo a pergunta que ele quer saber. E quer saber para ele transmitir para alguém que vai ler o que ele vai escrever. Tá certo? Não, o que você quer? Não, persegue o jornalista que é para ver se o jornalista vai ser demitido. Vou contar a história para vocês aqui. A minha sorte, dentro do jornalismo, foi ter trabalhado no Estadão. Eu não conseguia credencial para cobrir visita de presidente da República. Eu não conseguia. Por causa da prisão que eu tive. Então, eu tenho uma ficha que está aberta até hoje. Está aberta até hoje. E aí eu falei com um cara na redação lá em São Paulo, né, o cara que eu tinha que prestar conta para ele, aquele negócio de uma matéria assinada por mês, era muito para sucursal. Eu tive isso dentro do Estadão. Aí falei com o cara, ó, eu não consigo. Ele falou, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Vamos avisar lá a sucursal para escalarem outras pessoas. Que se quando for preciso e for necessário estar presente lá, eles vão escalar outras pessoas. Escalavam outras pessoas que recebiam a credencial. Eu não conseguia a credencial. Se fosse num outro jornal, eu teria sido demitido, porque eu não conseguia a credencial. Isso é uma forma de perseguir o jornalista, caramba. Uma forma de perseguir o jornalista.